Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Sexta-feira, 22 de novembro. Ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Confira nesta edição. Partido de Jair Bolsonaro terá o número 38 nas urnas. Bolsonaro garante que nenhum ministro fará parte do Aliança pelo Brasil. Sabatina de Nestor Foster, indicado para a Embaixada dos Estados Unidos, ficará para fevereiro de 2020. Cerca de 200 mil colombianos vão às ruas para protestar contra o governo. Colisões e atropelamentos têm alta de 20% no Vale do Paraíba. Após mais de um ano, Jacareí deve começar a operação integral dos radares. E porque hoje é sexta-feira, tem Foto da Semana com Lucas Lacazzi Ruiz, a coluna cultural com Ney Parreira e a agenda do fim de semana com Gabi Barreto. E nós queremos a sua participação ao vivo aqui, logo após o comercial. Fique com a gente. E voltamos ao vivo com a edição do Abre Aspas desta iluminada sexta-feira. Comigo, o jornalista Douglas Cruz. Muito bom dia, Douglas. Muito bom dia, Glauco. Bom dia aos nossos queridos internautas. Se você quiser participar, comentar, criticar, ajudar aqui a fazer a nossa edição do Abre Aspas, é só deixar seu comentário aí na transmissão do Facebook. Fique à vontade, é um prazer receber vocês aqui todos os dias. Não tenha a menor dúvida, contamos com a sua participação. E o partido Aliança pelo Brasil já tem número. O presidente Jair Bolsonaro anunciou na noite de ontem que o número do partido Aliança pelo Brasil, criado por ele, será o 38. A sigla foi lançada ontem pela manhã em Brasília, mas ainda precisa ser registrada no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro afirmou em transmissão ao vivo no Facebook que esse número é o número dele e que, devido às poucas opções, esse seria o mais fácil de gravar. Segundo o TSE, o número de um partido deve ser de 10 a 90. Atualmente, o Brasil tem 76 partidos em processo de formação e coleta de assinaturas, segundo o TSE. O número escolhido é o mesmo do calibre dos revólveres mais usados no Brasil, o famoso calibre 38. Segundo Bolsonaro, a defesa da posse e do porte de arma de fogo será uma das bandeiras do partido. Para conseguir se registrar no TSE, o partido ainda precisa coletar 492 mil assinaturas em pelo menos 9 estados vinculadas a título de eleitor. A expectativa é de que o partido tenha autorização de coleta eletrônica para acelerar o processo. No entanto, o Ministério Público Eleitoral já se manifestou contra. O caso deve ser decidido na próxima semana. Bolsonaro disse que acredita que, se o meio eletrônico for disponibilizado, o partido já consiga participar das próximas eleições municipais. Caso contrário, o partido disputaria as eleições apenas em 2022, afirmou o presidente. É um caso realmente que vai depender bastante, né? Dois pontos aqui. Em primeiro lugar, 76 partidos esperando. Sim. Como se nós já tivéssemos pouco. Atualmente são cerca de 20. Exatamente, 22, 24. Exatamente, mais 76 em trâmite. E só uma observação aqui, o Douglas, não sei se você concorda também, o TSE tem todo esse trâmite com relação ao registro de partidos exatamente para minimizar
a criação de novos partidos no Brasil, o que acaba comprometendo também até a relação entre os partidos e o Executivo, a Câmara, Senado e o Executivo principalmente. Com relação a passar, que seria muito mais prático, como a gente já tem muita gente falando aqui, já existe, a assinatura digital é muito mais fácil. O intuito é exatamente não permitir mais a expansão de tantos partidos aí. Agora, é bem pouco provável que isso passe, né? Exatamente. O TSE obriga aí cerca de 491 mil assinaturas em mais de 9 estados e o Bolsonaro, como você já leu aí, admitiu que a assinatura digital seria um ponto primordial para a criação desse partido até março do ano que vem, que é a data limite para as eleições municipais, para a inscrição nas eleições municipais. Ou seja, ele já falou que se o TSE barrar as assinaturas digitais, o partido muito provavelmente não vai conseguir se inscrever para as eleições municipais, ficando aí para 2022. Pois bem, Glauco, os últimos 6 partidos criados no Brasil têm uma média aí de tempo de criação de 3 anos e 5 meses, ou seja, a partir do momento que eles registram lá a candidatura, quero ser um partido no TSE, a média dos últimos 6 partidos é de 3 anos e 5 meses até a sua liberação para as eleições, ou seja, não é um processo fácil, é um processo muito complicado. O partido mais rápido a ser criado foi do ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que levou 193 dias para a fundação. 193 dias o partido de Bolsonaro não tem para as eleições municipais, ou seja, vai ser um processo muito rápido, tem que ser rápido se eles quiserem disputar as eleições municipais. Outro ponto interessante, Glauco, esse número 38. Bolsonaro não falou que é o número o mesmo número usado nos calibres revólver 38. Porém, ele diz que é um partido conservador, que é favorável ao posse e ao porte de arma, e esse número é reconhecidamente o número que tem a cara dele. Portanto, ele deu a entender aí que é... número emblemático. É sim o número do revólver do calibre 38. Outro assunto interessante também sobre o Aliança pelo Brasil é que a advogada do partido disse que o novo partido de Bolsonaro terá cursos sobre como evitar candidaturas laranjas, ou seja, eles querem aí eliminar totalmente esse problema que o PSL está tendo. Portanto, vamos ver aí como é que vai ser esse novo partido de Jair Bolsonaro. Liberal com as armas, fugindo de candidatura laranja e talvez nas eleições municipais do ano que vem. Vamos ver como é que vai ficar esse processo. Não tem dúvida. O trâmite que pode inclusive comprometer a participação, inclusive nas eleições de 2022. O que corre por vários comentaristas, no que a gente pôde observar aqui, é que houve uma certa precipitação por parte de Jair Bolsonaro na criação deste novo partido. Porque, além disso, tudo que o Douglas aqui já explanou para vocês, existe o ponto em que tudo para, que é o dinheiro, né, Douglas? Exatamente. Que é um grande problema para todos eles. Mas vamos acompanhar. E o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que nenhum dos ministros de governo irá se filiar ao seu novo partido, o Aliança pelo Brasil. Abre aspas para Bolsonaro. Não vamos ter a participação do governo na criação do partido para evitar interpretação equivocada de que estou usando a máquina pública para formar um partido, disse ao deixar o Palácio da Alvorada nesta manhã. O presidente também disse que está disposto a viajar pelo país para ajudar na mobilização em prol da nova legenda. É mais ou menos isso que você falou, Glauco. Já que o partido não vai ter esse fundo eleitoral gordo que o PSL tem previsto para as próximas eleições, Bolsonaro vai ter que mobilizar votos de outro jeito, né? A gente sabe que ele é um nome muito forte em todo o país, nas eleições foi assim, ele viajou para vários estados, alavancando, por exemplo, os pequenos deputados estaduais que antes não tinham nome, se elegeram com a força do Bolsonaro, né? Pois bem, eu acho que não vai durar muito tempo isso de nenhum ministro vai mudar para o meu partido. É muito difícil um presidente não ter nenhum ministro do seu partido. Pode ser aí que depois da criação do partido, a gente tem essa migração que é considerada natural, né? Não tem a menor dúvida. E outra coisa, nós estamos no início disso daí. Muita água vai correr ainda por baixo desta ponte. Vamos ver. E sabatina no Senado, com o indicado para a Embaixada dos Estados Unidos, ficará para fevereiro. O presidente da Comissão de Relações
Exteriores do Senado, Nelson Trade Filho, do PSDB, informou que a sabatina de Nestor Forster para o cargo de embaixador do Brasil nos Estados Unidos deverá ficar para fevereiro de 2020. Na última terça-feira, o governo norte-americano aprovou a indicação do diplomata. O presidente Jair Bolsonaro decidiu indicar Forster para o cargo após ter desistido de indicar o filho Eduardo Bolsonaro. Nestor Forster está à frente da embaixada em Washington desde maio, quando o então embaixador Sérgio Amaral deixou o posto. Para assumir o cargo efetivamente, contudo, Forster precisa passar por uma sabatina e ter o nome aprovado pelo plenário do Senado. A mensagem presidencial com a indicação oficial de Forster para o cargo ainda não foi enviada ao Congresso. Segundo Nelson Trade Filho, o Ministério das Relações Exteriores tem cobrado pressa para o agendamento da sabatina, mas ele argumenta que, como o governo ainda não oficializou a indicação, os trabalhos estão atrasados. Nelson Forster tem como um dos principais atributos no governo Bolsonaro o fato de ter sido o responsável por apresentar Olavo de Carvalho, espécie de conselheiro do presidente, ao chanceler Ernesto Araújo. Glauco, só registrando aqui, já temos 2 participações hoje no Abre Aspas, da Ana Souza, mandando um bom dia e falando que está um dia muito lindo, realmente, muito obrigado, Ana Souza. Também o nosso sempre querido amigo Luiz Rosa, mandando um bom dia e ótima semana pra gente. Muito obrigado, lembrando que o Jornal Abre Aspas é feito para vocês, então participem, comentem, estamos aí abertos às suas sugestões. Não tem a menor dúvida, muito obrigado pela participação de vocês e feito para vocês e de preferência com vocês, o que é muito melhor. Muito obrigado pela audiência. E Brasil registra o maior nível de contratações em outubro desde 2016. Alavancada pelos setores de comércio e serviços, a criação de empregos com carteira assinada registrou em outubro o 7º mês seguido de desempenho positivo. Segundo dados divulgados pelo CAGED, cerca de 70 mil postos formais de trabalho foram criados no último mês. O indicador mede a diferença entre contratações e demissões. A criação de empregos totaliza 841 mil postos de janeiro a outubro, 6,45% a mais que no mesmo período do ano passado. Saldo que, olha, não é diferente aqui na região metropolitana do Vale. O Vale do Paraíba registrou saldo positivo de geração de empregos pelo 4º mês consecutivo, abrindo 1.095 postos de trabalho em outubro, de acordo também com o CAGED. É o melhor resultado para o mesmo mês dos últimos 2 anos. No ano passado, a região abriu 979 empregos em outubro. O saldo acumulado de janeiro a outubro é de 6.110 postos. Melhor resultado para o mesmo período desde 2013, quando a região criou 8.082 novos empregos nos 10 meses do ano. Serviços foi o setor que mais contratou no ano, com 3.815 vagas, seguido da construção civil, 2.249, administração pública, 972 e indústria, 858. Comércio manteve o saldo negativo dos últimos meses e acumula 1.329 postos fechados no ano. Os números devem mudar a partir de novembro, quando entram na conta as contratações de temporários para o final do ano. Contratação, novas vagas é sempre muito bom falar, né, Glauco? Não tem dúvida, apesar de tímida, o viés de aumento, de crescimento nisso daí é absolutamente significativo, lembrando principalmente para aqueles que amargam, às vezes, mais de ano, não é, o Douglas? Sim. Na fila para tentar um emprego aí, não é? Muito legal, principalmente, você acabou de falar, muito esperado fim de ano, com as vagas temporárias. E vamos passar aqui um rápido ranking das cidades. Boa. Uma brincadeira legal, mas falar de emprego é sempre muito bom. Taubaté assumiu a ponta do ranking do mês, gerando aí cerca de 386 empregos em outubro.
No acumulado do ano inteiro, Taubaté gerou cerca de 964 empregos. É muito bom a gente sempre lembrar que gerar esse número do CAGED não é que a cidade abriu apenas 986 vagas no ano inteiro. Foi que, entre o saldo positivo de demitidos e contratados, o saldo é esse. Portanto, ela está gerando mais do que demitindo. São José dos Campos lidera o ranking do ano inteiro, com cerca de 1.541 novos empregos. Mas caiu para o segundo lugar aí em outubro, porque Taubaté teve um exponencial muito grande de vagas criadas. E agora um saldo interessante aqui. Ubatuba, uma cidade do litoral norte, foi a segunda cidade que mais gerou empregos em outubro, com 188 vagas. O litoral norte paulista aí, a gente sabe que no fim de ano tem um êxodo muito grande de turistas, muita gente indo para Ubatuba, então muito provavelmente essas vagas geradas lá no litoral norte são devido ao fim de ano, que estão movimentando os empregos aqui na nossa região. Nossa, muito legal, bacana esses dados que você deu aí, e duas observações. Taubaté, além do esporte, está dando aí um show também na geração de empregos. Parabéns a Taubaté. E o segundo ponto que eu acho muito bacana do que você falou aí, Douglas, é com relação a Ubatuba, porque na medida, dentro de uma região, tem as cidades que são maiores e as cidades que são menores. Eu não estou falando de importância, estou falando de tamanho mesmo. É muito importante, não sei o que você acha, que essas pequenas cidades também consigam gerar mais empregos para que não exista esse êxodo que acabe acumulando muito em uma região só, sendo que as cidades pequenas, gerando mais empregos, podem manter a população lá e, claro, gerar mais crescimento. Muito bacana esse dado de Ubatuba também. Bem legal. O nosso litoral norte tem praias muito bonitas, né? Conhecidas aí nacionalmente, internacionalmente. Temos São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela, Ubatuba. E a gente espera que nesse fim de ano as praias fiquem lotadas para que as cidades aí possam ter um desenvolvimento sustentável, saudável para o ano inteiro, né? Verdade, não tem a menor dúvida. E só uma observação pessoal deste apresentador aqui. O nosso litoral norte merece muito administrações que sejam sérias e vejam aquilo lá com todo o potencial que tem, porque ao longo, não estou falando especificamente de ninguém, mas ao longo da história de muitos anos, ele foi sempre relegado a um plano que não merece mais. Nós temos aí um belíssimo, um dos mais belos litorais aí do Brasil, que merece uma atenção especial. E a equipe do apresentador Gugu Liberato informou na noite de ontem que ele encontra-se internado e em observação. A nota oficial foi divulgada à imprensa depois que colegas de profissão lamentaram a morte do apresentador. Contudo, não há confirmação do falecimento de Gugu Liberato. Na quarta-feira, o apresentador sofreu uma queda em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. Gugu está na UTI e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. De acordo com a assessoria de imprensa, as informações que circularam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas. Um boletim médico oficial será lançado hoje. E o narrador Galvão Bueno sofreu um infarto na manhã de ontem em Lima, no Peru. Familiares do narrador da Globo confirmaram que o procedimento de cateterismo para a desobstrução de uma artéria foi bem sucedido e ele está consciente. A família aguarda pelo laudo médico para saber o que ocasionou o mal-estar. Por conta do incidente, Galvão Bueno não irá narrar a final da Libertadores de América entre Flamengo e River Plate. O substituto será o narrador da Globo Rio, Luiz Roberto. Só uma observação aqui, coisa que a gente bate bastante aqui também, né, Douglas? O poder de estrago de uma fake news, né? Exatamente. Teve gente falando aí que o Gugu morreu, o pessoal já começou a prestar condolências. É muito importante a gente frisar que esse caso é um caso muito fechado, não se sabe muito bem o estado de saúde do Gugu. Dois ícones da televisão brasileira, né? O Gugu e o Galvão Bueno. E muito triste que eles tenham uma recuperação rápida, que eles estejam novamente de novo na televisão. E sobre o caso do Galvão Bueno, que bom que foi antes do jogo, né? Não tem a menor dúvida. Porque a gente tem promessas aí de um clima muito tenso, River Plate e Flamengo, emoções à flor da pele, que o Galvão tenha uma recuperação rápida aí para que ele possa estar voltando a narrar os jogos do Flamengo, quem sabe já no Mundial, né? Se ganhar, né? Se ganhar, não tem a dúvida. Uma pronta recuperação, esses dois aí, ícones da televisão e da comunicação no Brasil. E só uma lembrança, cuidado
com o fake news. E principalmente, antes de sair repassando uma notícia, verifique a veracidade dela. Não é, Douglas? Com certeza. É muito importante isso. Cuidado com a fake news, tá? Estudantes e trabalhadores colombianos foram às ruas para protestar contra a política econômica e social do presidente da Colômbia, Iván Duque. A greve começou nas universidades públicas de Bogotá, Medellín e Cali e logo tomou as ruas dos municípios. Em Cali, houve toque de recolher às 19 horas, horário local, por causa de atos de vandalismo. Foram registrados incidentes em Bogotá devido a um confronto entre o esquadrão policial e manifestantes. Os protestos são os maiores que Duque já enfrentou. O governo fechou fronteiras e reforçou a vigilância na área aérea militar. A expectativa dos atos é para que o governo altere algumas regras econômicas, aumente a idade mínima da aposentadoria, permita que se contrate jovens abaixo do salário mínimo e elimine um fundo de pensão estatal. Estamos aí com mais um país da América do Sul em tensão. Exatamente, Glauco. A gente estava falando da recorrente Venezuela, depois veio uma crise política que parece ter sido, pelo menos teve um cessar-fogo aí na Argentina, né, com a eleição do Fernandes, daí teve a Bolívia com a saída do Morales, o Chile com uma nova constituição, agora mais um aí, né, Colômbia entrando para a lista, a gente já teve o Peru com escândalos de corrupção envolvendo inclusive pessoas da Lava Jato, Paraguai, e a América do Sul em constante ebulição. E é muito importante que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, que é o atual presidente do Mercosul, lide com isso, né? Saiba tratar, conversar com os países da América do Sul para que a gente não tenha aí, como teve uma primavera árabe, uma primavera na América do Sul, né? Não tem a menor dúvida, lê do engano achar que nós estamos isentos de qualquer influência a respeito do que acontece na América do Sul. É um momento delicado, é um momento em que há de se ter toda a mão para tramitar nessa relação internacional de forma serena, madura e sem equívocos ideológicos. É importante que o Brasil, como a nação que é, saiba manter o ritmo disso daí. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos. E, claro, a gente quer que você esteja com a gente. Até já. Feira. E em entrevista ao portal SP Rio Mais e jornal O Vale, o presidente da Câmara de São José dos Campos, Robertinho da Padaria do Cidadania, afirmou que pretende abrir em 2020 as 6, que são as comissões especiais de inquérito que aguardam para serem instauradas na casa. A fila tem 4 CEIs, todas para apurar atos ocorridos durante o governo Carlinhos Almeida do PT. A mais antiga foi proposta em junho de 2017 por Sérgio Camargo, do PSDB, e tem como foco o programa Escola Interativa. Outros 2 pedidos foram protocolados em outubro de 2018 por Juvenil Silvério, um deles para investigar supostas irregularidades na emissão de alvará de construção de uma usina incineradora e outro sobre contratos de arquitetura relacionados a unidades de saúde. O 4º pedido de SEI foi feito em agosto deste ano, outra vez por Sérgio Camargo, e tem como foco contratos relacionados ao BRT, que é o transporte rápido por ônibus. A entrevista completa você pode conferir aqui na home do portal da SP Rio Mais. Foi bem bacana a entrevista, né, Odu? Bem bacana. O Robertinho da Padaria esteve aqui junto comigo e com a Thaís Leite, repórter do Jornal Vale, e a gente esteve comentando. Ele disse que a prioridade desse ano na Câmara foi a lei do saneamento, que já foi aprovada. Disse que provavelmente para esse ano possam ter resquícios aí da linha verde, né, um projeto de mobilidade do Felício Ramute, só que essas 6 aí, que são como se fossem CPIs, ficarão para o ano que vem. Interessante é que ano que vem é ano eleitoral, então muito provavelmente a gente vai ter essas CPIs votadas em ano eleitoral. Pois é,
Vamos ver, o ano eleitoral é sempre ano eleitoral. Vamos ver se isso tudo se procede de acordo com o cronograma. E olha só que triste, as mortes em acidentes de trânsito por colisões e atropelamentos subiram 20% no Vale do Paraíba. E passaram de 157 vítimas fatais de janeiro a outubro do ano passado para 189 óbitos no mesmo período deste ano. É o maior aumento percentual entre os tipos de acidentes fatais. Com isso, as colisões e os atropelamentos foram responsáveis por 60% das mortes em acidente de trânsito no Vale neste ano, segundo dados do InfoSiga. Nos primeiros 10 meses deste ano, a região registrou 313 mortes no trânsito contra 289 no ano passado, aumento de 8,3%. Mulheres representaram 22% das mortes, homens 78%, de acordo também com o InfoSiga. Esses números não param de crescer, né, Exatamente, Gal, que você acabou de ler aí, que os acidentes de trânsito, né, representam cerca de 60% das mortes no Vale do Paraíba. Isso é impressionante, né? O trânsito matando mais que as doenças, mais que a segurança, né? E é importante a gente lembrar agora de outra notícia, né? A gente teve o presidente Jair Bolsonaro cancelando o seguro DPVAT. A gente tem números aí impressionantes de muitas pessoas que não... se isso foi confirmado realmente, não irão receber esse seguro. Temos muitas famílias que têm que arcar com o enterro e o seguro DPVAT vinha exatamente para isso. Pois bem, vamos ver como é que vai ficar esse caso do seguro DPVAT e o mais importante é que a gente consiga reduzir esses números aí, porque 60% de todas as mortes na RM Vale serem devidas ao trânsito é um número muito grande, né, Gal? Demais, e dois fatores são terríveis nesse sentido aí que nós todos precisamos estar atentos. Em primeiro lugar, a desatenção, por conta de telefone, por conta de achar que já dirige muito bem e tal. Dirigir é sempre um ato social, andar na rua é também um ato social, você precisa estar ligado em tudo. E o segundo, que é mais lamentável, não é, Douglas? A imprudência. A imprudência é terrível, é terrível. E após mais de um ano sem radares, o início da operação integral dos equipamentos deve ser concluído no início do próximo ano em Jacareí. De acordo com a Secretaria de Mobilidade, o processo encontra-se na fase de instalação dos equipamentos. E, em dezembro, após aval do Inmetro, deve ser iniciada a fiscalização do avanço de sinal vermelho. O excesso de velocidade é programado para entrar em operação somente em janeiro de 2020, com o término da aferição. Quando retomada, a fiscalização deve contar com 50 aparelhos, sendo 14 radares fixos, 25 semafóricos e 11 lombadas eletrônicas. A fiscalização deve ser constante em pontos frequentemente usados como rotas de fuga para caminhões. Jacareí é famoso por isso, né? Exatamente, e a gente sempre gosta de frisar que o radar, ninguém gosta de radar, né? Mas o radar é usado para prevenção de acidentes, então é muito importante que isso volte a funcionar em Jacareí. E um dado interessante, né? Jacareí é muito conhecida pela fuga de caminhões aí que estão tentando cortar pedágio. Os caminhões são muito pesados e eles tendem aí a destruir as ruas literalmente. Então isso acaba gerando um acúmulo de gastos com o município. Então é muito importante que esses radares que identifiquem essas fugas aí de pedágio voltem a funcionar para que isso não aconteça, trazendo com certeza aí um benefício para os caixas do município, né? Não tem a menor dúvida, vamos ver aí. E olha só, um homem de 32 anos precisou de uma força-tarefa do Corpo de Bombeiros e o helicóptero Águia para ser socorrido após colidir com um pilar na entrada do portal Alvorada, em Jacareí. Você vê, confere a foto aí. A ocorrência foi por volta das 15h30 de ontem. Ele ficou preso nas ferragens do carro, estava inconsciente e com fraturas no tórax. Foi sedado, entubado e conduzido pelo Águia ao Hospital Municipal da Vila Industrial, em São José dos Campos. Realmente bem grave o acidente mesmo. E olha só, eu acho que você vai ter um certo déjà vu aí, ou déjà vu, como queira, no que nós vamos falar, mas calma, a notícia é de hoje mesmo.
Após o fechamento de uma cratera que interditou 6 casas por 9 meses na rua Felisbina de Souza Machado, no Jardim Imperial, Zona Sul de São José dos Campos, a via voltou a registrar a abertura de um buraco na tarde de ontem. Conforme matéria do G1, o novo buraco está no mesmo local da antiga cratera, acredita? Abre aspas. Eu ouvi a vizinha gritando e saí para ver o que tinha acontecido. O buraco abriu no mesmo ponto que abriu das outras vezes, conta Luana Xavier, moradora de uma das casas que foi interditada. Antes da cratera, aberta em janeiro, a rua já havia registrado o problema em outras vezes. Em uma delas, em 2011, a cratera chegou a engolir um carro. Os moradores informaram que acionaram a Prefeitura de São José dos Campos, mas que não tiveram retorno sobre quais providências seriam tomadas. A administração municipal foi procurada pela reportagem, mas não retornou até o final da publicação da reportagem. A Sabesp informou que fará uma sondagem nas redes de água e esgotos para verificar as causas do problema. Caso o problema seja de responsabilidade da empresa, ela diz que fará os reparos. Eu disse déjà vu, porque nós chegamos a noticiar isso aqui no começo do ano, não foi? Exatamente, eu acho que 3 vezes pode pedir música, né, Glauco? Pode pedir música. 2011 e esse ano, né, 9 meses, e só lembrando o que aconteceu aí no começo do ano. Foi uma cratera que engoliu a rua de ponta a ponta, tivemos aí as casas interditadas, e pior que isso, os transtornos, né? Porque quando essas casas ficaram interditadas, as famílias saíram das casas, as casas foram furtadas nesse tempo. Além de, né? Além disso, ou seja, a população já, como a gente viu, esse abre aspas, já está em choque novamente, porque 3 vezes um buraco no mesmo local, alguma coisa tem que ser feita, né? Ou é a Sabesp com esses encanamentos, ou a prefeitura, mas enfim, 3 vezes um buraco abrindo no mesmo local, gente. Isso aí dá para ser identificado o que está acontecendo, né? Eu vou usar um termo aqui, é um papelão, né? 3 vezes no mesmo lugar, vamos ter todas as explicações técnicas e pseudotécnicas mas precisa resolver o problema, gente, 3 vezes. 3 vezes. Deve ter um engenheiro capaz de resolver isso daí. Vamos fazer fé. Força aí o pessoal desse bairro. Rápido comercial e a gente volta com o tempo e muito mais coisa para esse terceiro bloco, porque hoje, você lembra? Hoje é sexta-feira. Muita coisa boa no terceiro bloco. A gente espera por você. Até já. A sexta-feira já é ótima só por existir. Agora, quando ela está azul e iluminada, aí os ânimos se exaltam mais ainda. Vamos ver como é que fica mais ainda essa sexta-feira e o final de semana aí com ele. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Assim como ontem, a sexta-feira vai ser um dia de sol e calor. O dia será de céu parcialmente nublado, né, com o sol brilhando ao longo de todo o dia e novamente vai fazer calor. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 30 graus. Na capital paulista ficaremos com 29, 30 no litoral e 23 na Serra da Mantiqueira. Novamente, o somatório do calor com a umidade pode provocar pancadas de chuva isoladas no final da tarde. Já no final de semana, a passagem de uma frente fria pelo mar deve provocar queda nas temperaturas a partir de domingo. O sábado deve seguir essa sequência de sol e pancadas de chuva no fim do dia, mas no domingo a tendência é de aumento da nebulosidade e declínio acentuado nas temperaturas. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Oh, que ótimo, Caio Souza. O saldo médio é bom. Se lá pro domingo a coisa vai ficar, domingo já é domingo mesmo, mas ótimo final de semana a você e a todo mundo aí do Tempo Vale. Muito obrigado pela participação, como sempre. E sexta-feira é sempre aquele dia pra lá de especial. E a gente já vai para a coluna de cultura
ou coluna cultural, como queira, com ela, que você já conhece, a May Parreira, que hoje traz uma coisa muito bacana que está acontecendo lá em São Paulo, que é uma exposição aí dos 500 anos de Leonardo da Vinci. Oi, May Parreira! Olá, vocês amigos da SP Rio Mais. Então, para não falar de política, porque dá vontade de ficar falando só de coisas sobre a cultura, sobre a nossa educação, que vai cada vez mais para o ralo, eu vou falar a respeito de arte, mas uma arte para a gente entender que arte é tudo. Apesar de muita gente achar que quem pensa é de esquerda, eu não sei de onde vem essa coisa de esquerdalha, sabe? Como se arte fosse uma questão de partido. Não. O Museu da Imagem do Som em São Paulo, junto com o governo do estado de São Paulo, ganhou um novo espaço, não está mais lá na Avenida Europa, quer dizer, está ainda um espaço na Avenida Europa e o outro na Branca, voltado para experiências imersivas e interativas e faz homenagem ao grande gênio do Renascimento. A exposição Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio. Essa exposição começou dia 2 de novembro e vai até 1º de março. Óbvio, São Paulo está aí, é muito pertinho, dá para você ir e voltar no mesmo dia, compra o ingresso, não tem taxa de conveniência, você compra pela internet e precisa conhecer, né? Talvez o maior de todos os artistas. A gente vai lá ver as realizações de um homem que lançou as bases de algumas das invenções mais notáveis da sociedade moderna. O helicóptero, o automóvel, o submarino, o paraquedas e a bicicleta, sem falar no guardanapo, né? Uma coisa tão útil. Os visitantes lá têm uma experiência multissensorial com animações gráficas em alta definição, combinadas com conteúdo multimídia e narrativa em áudio, o que permite uma vivência divertida, educativa e esclarecedora. É voltado para pessoas de todas as idades e interesses, sejam elas amantes de arte e da história ou aquelas que terão oportunidade só de ir lá conhecer o trabalho desse homem. Eu indico vivamente a ida à exposição para você saber um pouco que a arte é fundamental para o ser humano. A arte não é um produto supérfluo, um produto de segunda categoria. A gente precisa da arte para sobreviver. A civilização foi construída porque o homem conseguiu abstrair, o homem conseguiu fazer arte. E é por isso que a gente está aqui hoje, tá? Então, vocês tenham um ótimo fim de semana. Já vem a agenda semanal, né, da cidade, do Vale, e eu vejo vocês na semana que vem. Tchau! Oi, querida May, muito obrigado, um ótimo final de semana a você e grande toque. Realmente, Leonardo da Vinci já empolga, claro, a todos com essa genialidade que ele tem. E deve ser uma exposição bem bacana nesse belíssimo, eu particularmente sou muito fã do Museu da Imagem do Som. Muito bacana, um programa bem legal, né? Exatamente, para quem não tem nada para fazer no fim de semana, quer fazer uma viagem bacana para São Paulo, tá aí a ótima dica da May. Bem bacana, mas eu não vou falar, mas ele falou também que já pode sair para comer também, que lá tem um monte de coisa muito boa também. Bem São lembrado. Paulo, o turismo gastronômico também é maravilhoso, aquele pão com mortadela. Mamãe do céu, mamãe. E essa hora, já que está todo mundo meio com fome aqui, lembrar nisso é muito bom. Mas vamos falar de final de ano, e final de ano tem, acho que a data maior aí dessa época, que é o Natal. E o Natal tem ficado iluminado aqui pelos lados do Vale do Paraíba. E a Prefeitura de Jacareí apresentou também uma programação para celebrar as festividades do final do ano, que serão realizadas através do projeto Encantos de Natal Jacareí. O evento acontece de 6 a 23 de dezembro e as atividades serão centradas no Pátio dos Trilhos. A abertura oficial deve acontecer no dia 6 de dezembro, às 19 horas, e será marcada, claro, pela
já conhecidíssima chegada do Papai Noel, o símbolo aí mais comercial do Natal, né? E a programação completa do que acontece lá em Jacareí, você confere aqui no site da SP Rio+. E em São José dos Campos, como nós já noticiamos aqui, teremos um Natal iluminado pelo 3º ano consecutivo. E o evento começa hoje, com a chegada também do Papai Noel, na Praça Afonso Pena, às 19h30, às 19h30. Claro, também a programação completa, eu até estou aqui com o jornal, vai ser bem bacana, né, Douglas? Sim, muita coisa, a chegada do Papai Noel sempre muito movimentada. A chegada do Papai Noel é o ponto alto, né? Eu prefiro assim, eu gosto mais quando a gente pega aqueles ônibus muito bem iluminados, cheio de LED, com motorista fantasiado, é muito legal, alegra um pouco o trajeto aí do dia a dia, é muito legal essa campanha da CI de São José dos Campos, Natal Iluminado, que também fomenta muito o comércio na região de fim de ano. Né? Porque é tradicional aqui da região o pessoal pegar, viajar para praia, Campos do Jordão, São Paulo, outras regiões, por que não ficar aqui em São José, que também tem agora toda essa iluminação especial, todo esse evento muito bacana, que pode aí fomentar o comércio no fim de ano. Não tem a menor dúvida, eu também gosto muito dos ônibus, acho bem legal, vou passar rapidamente aqui, como o Douglas disse, hoje, 22 de novembro, abertura do Natal, 22 de novembro a 22 de dezembro, vai ter shows na praça, aí às quartas-feiras, sábados e domingos, vai ter cinema nos bairros, tem também o Circuito Andrômeda, com a inauguração da decoração de Natal, tem as caravanas de Natal dos ônibus que a gente falou aí, vai ter cinema 3D, muita coisa bacana dessa época que, não tenha a menor dúvida, é muito especial para todos. A gente fala muito do comércio, a gente fala tudo, mas é uma data muito importante a todos aí que tem na união o seu ponto alto, a todas as famílias e tudo mais. E porque hoje também é sexta-feira, a gente já tem o clássico Fotos da Semana com ele. Confira. Foto da Semana, Lucas Lacaz Ruiz. Então, olha, tem uma coisa bem legal aí, ó, inspirados pelo álbum Tempest, do velho Bob, eu estou dizendo do velho Bob Dylan. Os 4 integrantes do grupo assumiram uma tarefa interessante de recriar em formas e de textos aí as 10 canções do disco famosíssimo que fez muito sucesso aí, baseados em sua sonoridade. Olha que legal esse ensaio aí do Lucas, em suas letras aí ou simplesmente nas sensações que cada música lhes trazia ao ser ouvida. O Tempest é um pôster frente e verso que reúne 13 poemas inspirados no disco de Dylan. A experiência de Dylan traz também o Pocket Show Bob Dylan para maiores. O show aí apresentou algumas obras pouco conhecidas do velho Bob. Uma apresentação musical aí feita para ouvintes curiosos que já não esperam ouvir deles apenas aquela música clássica que ficou famosíssima, né? O Blowing in the Wind. E para os ouvintes que já se deliciam aí ouvir os novos arranjos para as canções que já conhecem há tanto tempo. Realmente bacana o ensaio, como sempre, aí do Lucas Lacaz. E o velho Bob está cada vez mais velho, hein? A gente está vendo aí uma carreira para lá de expressiva e exponencial, com fãs aí por todo o planeta. Talvez esse seja o grande sucesso dele, realmente seja o Blowing in the Wind, que já foi cantado, recantado, refeito e repensado durante tantas gerações. Belíssimo trabalho aí do Lucas. Parabéns e para você aí que nos acompanha aqui, é fã de Bob Dylan, realmente uma coisa bem bacana para curtir. Se você não conhece, uma ótima oportunidade para conhecer a obra desse daí, que é um dos deuses do rock. Aí. E vamos de esportes, e a pergunta é o seguinte: quem vai conquistar a glória eterna? Na primeira final única da história da Copa Libertadores, Flamengo e River Plate se enfrentam neste sábado no Estádio Monumental em Lima, no Peru. O jogo está marcado para acontecer às 17 horas
pelo horário de Brasília. E além da Libertadores, podemos ter um campeão aqui na região também. Pela grande final do Campeonato Brasileiro de Rugby, o São José recebe neste sábado o Poli às 15 horas no CT Angi Guimerá, em São José dos Campos. Os joseenses vão em busca do 10º título nacional da história, enquanto os paulistanos tentarão o bicampeonato consecutivo do torneio. Este será o terceiro encontro entre joseenses e paulistanos na atual temporada. Pelo Campeonato Paulista, o São José Rugby levou a melhor e venceu por 17-14 na capital paulista. E os campeões querem manter a invencibilidade. O Vôlei Taubaté enfrenta também neste sábado o América Mineiro às 18h30 no ginásio do Abaeté, em Taubaté. Os torcedores que quiserem acompanhar o confronto poderão adquirir seus ingressos na Secretaria de Esportes e Lazer de Taubaté, na Clínica Sorridentes, Taubaté Shopping, via Auto Shopping ou reservar pelo app do Vôlei Taubaté. E para manter a boa fase, o São José Basquete enfrenta também neste sábado o Rio Claro às 18 horas no ginásio Lineu de Moura. Este será o segundo jogo seguido dos joseenses em casa. Boa sorte aí aos times da região e, claro, o mote do esporte em esse final de semana fica por conta da Copa Libertadores. Muita gente aí se preparando para curtir e vamos ver o que vem aí pela frente, né? Pois é, Negal, que a emoção não ficou só dentro dos campos, não. O estádio Monumental de Lima, que é onde vai acontecer o super jogo entre Flamengo e River Plate, foi assaltado na noite da última quarta-feira, segundo uma rádio local, a rádio RPP. Diversos equipamentos que seriam usados durante a transmissão da partida foram levados. Na conta da polícia de Lima, os assaltantes entraram no estádio às 23 horas, locais, e levaram cerca de 119 rádios portáveis, aqueles famosos walk-talks, 90 cabos de transmissão, cerca de 65 baterias, 3 carregadores e diversos acessórios que seriam usados aí na transmissão do jogo. Mais de 24 horas após o ocorrido, ou seja, hoje, né, a Conmebol ainda não se pronunciou sobre o caso. Porém, pelo que tudo indica, tá tudo certo para amanhã, vamos ter transmissão. Quem não vai para Lima vai poder assistir de casa, mas assim, é um caso engraçado, emoção dentro e fora de campo, né? Não, olha, eu tô rindo porque realmente é engraçado. Eu não quero generalizar, mas é impressionante quando isso daí é uma falha de segurança gravíssima. E como é que acontece? Quando tem essas coisas, esses eventos aqui na América do Sul, acontece no Brasil, acontece em todos os países. Isso é só para rir, só rindo mesmo, viu? Mas é final de semana e, afinal de contas, todo mundo quer se planejar para o que fazer, além, claro, da final aí da Libertadores. E isso daí é responsabilidade dela, que durante a semana corre atrás de tudo para dar para você opções para saber como vai ficar o seu final de semana. Isso é com ela, a agenda do final de semana com Gabi Barreto. Sexta-feira chegou. Confira a agenda da SP Rio Mais para este fim de semana. O 133 Clube de Caçapava recebe nesta sexta um mega evento com Ferrugem, Pichote e Neguinho do Cachê. Quando a gente se ilude, a cabeça vira. É mentira. Se quer saber se eu quero outro alguém, vem de graça. Lembra de quando o frio extremo transpassava as paredes de madeira? Tu lembra? Também nessa sexta, começa mais uma edição do Natal Iluminado em São José dos Campos, com visitação à Casa do Papai Noel na Praça Afonso Pena, onde vão ocorrer muitos shows diariamente. Ainda tem caravanas e o cinema nos bairros. A programação é gratuita. Falando nesse espírito natalino, a Igreja da Cidade de São José recebe nesta sexta e sábado o espetáculo musical A Máquina da Felicidade. A peça é ambientada na véspera de Natal e conta a história de um inventor que tenta construir uma máquina que cura tristeza. As canções natalinas inéditas e clássicas prometem emocionar o público. Ainda em São José, o Revelação apresenta seus grandes sucessos no SESI neste sábado. O grupo tem como vocalista o Jonathan, sobrinho de Xande de Pilar. Vai, que é força, vida, luz e paz.
sábado e domingo, Jacareí terá um festival de cerveja no estacionamento do Auto Shopping. O evento é realizado pela Associação de Cervejeiros do município. A cidade de Monteiro Lobato está promovendo a 10ª edição do Festival de Literatura Infantil. As atividades acontecem todas na Praça Deputado Cunha Bueno. Neste sábado, o público vai curtir um musical infantil com o duo Badulac. No domingo, tem bate-papo com o cantor e compositor Leninho, que vai interpretar algumas de suas canções. O evento também conta com teatro, saraus, oficinas, exposições e lançamentos de livros. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma. A agenda fica por aqui, eu volto sexta que vem. Esse veio mais conteúdo de verdade. Os especialistas em futebol, em se tratando de campeonato, se meio gol ganhar o campeonato, que seja por meio gol. Boa sorte ao Flamengo, que seja, como o Douglas falou, um grande espetáculo. E uma recomendação, não é um conselho, mas é uma recomendação. Dia de festa, faça sua festa, mas tenha cuidado, tá? Se for assistir na casa dos amigos e tal, se beber, não dirija, não faça que essa alegria possa acabar aí numa tragédia, seja para você ou seja para alguém, tá? Um ótimo final de semana a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado a Douglas Cruz. Semana que vem aqui, a partir estamos de volta. 9 e pouco. Exatamente. Exatamente. Ótimo final de semana para vocês e até segunda-feira.